Nova Inglaterra, ano de 1630. William e Catherine levam uma vida cristã com suas 5 crianças, morando à beira de uma floresta isolada. Quando o filho recém-nascido deles desaparece e a colheita falha, a família se transforma em outra. Por trás de seus piores medos, um mal sobrenatural se esconde no bosque ao lado. E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Zerando Filmes, e hoje vamos fazer o recap do filme A Bruxa, filmaço que eu particularmente curto demais. Mas como de costume, já queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho para o YouTube sempre te recomendar meus vídeos. E vamos rumo aos 4.000 inscritos, muito obrigado mesmo, de verdade. Dito isso, chega de enrolação e bora logo zerar esse filme. No século XVII, em Nova Inglaterra, uma família puritana de 6 pessoas é levada a julgamento depois que os moradores acusaram o pai, William, de falar mal de Deus. William discorda das crenças da comunidade e os rotula como falsos cristãos. Por conta disso, William, sua esposa Catherine e seus filhos Thomasin, Caleb, Mercy e Jonas são banidos da cidade. Eles iniciam sua jornada viajando em uma pequena carruagem em busca de um novo lar, enquanto Thomasin olha para trás para a vila que conheceu durante toda a sua vida. A família rapidamente encontra uma nova casa perto da floresta e mostra gratidão ao Senhor, e então constroem uma fazenda perto da floresta para poder recomeçar a vida. Catherine dá à luz ao 5º filho, chamado Samuel, que Thomasin cuida frequentemente. Thomasin permanece fiel à sua fé, rezando regularmente e se arrependendo de seus pecados. Um dia, Thomasin está brincando de esconde-esconde com Samuel para entretê-lo, enquanto o bebê se diverte dando risadas. De repente, em um piscar de olhos, o bebê simplesmente desaparece. Sem pensar muito, ela corre para a floresta no intuito de achar o seu irmão. Nesse momento, vemos uma mulher vestida com um manto vermelho correndo pela floresta, enquanto segura Samuel no colo, e quando ela o acaricia, vemos uma mão enrugada, que logo depois pega uma faca e aponta para ele. Momentos depois, com a lua cheia, ela esmaga o corpo do bebê e esfrega o sangue dele em seu corpo, completando o que parece ser um ritual. De volta em casa, o sequestro de Samuel devastou toda a família, especialmente Catherine, que passa a maior parte do tempo chorando e lamentando. William explica a Caleb que não há esperanças de encontrar Samuel vivo, pois vários dias já se passaram desde seu desaparecimento. Ambos decidem caçar e entram na floresta, apesar de ser proibido. William explica que se não conseguirem cultivar alimentos suficientes, vão precisar caçar para sobreviver. Thomasin ouve sua mãe chorando no quarto enquanto ela reza em voz alta. Ela observa sua mãe pela porta e se sente culpada. Na floresta, William discute assuntos espirituais com seu filho enquanto avançam mais a fundo. Depois de armar uma armadilha, Caleb questiona se a alma de Samuel poderia ir para o céu, pois ele não era batizado. William se recusa a falar mais sobre ele, mas Caleb insiste. William explica calmamente que algumas coisas permanecem desconhecidas para os humanos. Ele revela que conseguiu o equipamento de caça ao trocar a xícara de prata preciosa de Catherine e pede ao garoto para não dizer uma palavra sobre isso aos irmãos. Eles avistam um coelho e carregam um rifle rapidamente. William mira no coelho, mas infelizmente o recuo do tiro acerta seu olho, espantando o coelho. Enquanto isso, na fazenda, os gêmeos brincam com um bode chamado Black Phillip. Eles gostam muito do bode e até cantam músicas esquisitas para ele. William corre para a fazenda ao ver Mercy e Jonas brincando com Black Phillip, preocupado com os chifres perigosos do bode. Ele luta para controlar o bode, mas consegue prendê-lo. Catherine começa a dar um sermão em todos, sendo mais dura com Thomasin, e a ordena a pegar as roupas sujas de seu pai. Catherine questiona William sobre onde ele estava o dia todo, mas Caleb o defende, dizendo que estavam procurando maçãs para deixá-la mais animada. Ela abraça Caleb e diz que nada é mais importante do que a segurança deles. Thomasin limpa as roupas sujas de seu pai perto do rio quando Caleb chega. Ele olha para o corpo de sua irmã com uma certa malícia, indicando que está prestes a se tornar um homem. Ela percebe o comportamento do seu irmão, mas não se incomoda, e depois dá um abraço nele. Depois eles ouvem alguns ruídos e ficam de pé para poder verificar o que é. Nesse momento, Mercy os assusta fingindo ser uma bruxa. Mercy diz a Thomasin que sua mãe a odeia e que ela é culpada por Samuel ter desaparecido. A menina também diz que viu a bruxa levando o bebê embora, mas Caleb contradiz essa ideia. Thomasin brinca com a acusação e começa a assustar Mercy, dizendo que é uma bruxa e que vai pegar Mercy se ela continuar incomodando. A menina grita de medo e Caleb vem em seu socorro.
Naquela noite, eles rezam durante a refeição e Catherine questiona Thomasin sobre o desaparecimento da xícara, e sua filha diz que nem a tocou. Catherine fica agitada e desconta sua raiva em Thomasin e a acusa de ser a responsável pelo desaparecimento de Samuel. William a defende, já que ele mesmo é o responsável pelo desaparecimento da xícara. Thomasin sai para cuidar das ovelhas e ouve alguns ruídos estranhos na escuridão da noite, e ao se aproximar do abrigo das ovelhas, encontra o coelho que William não tinha conseguido caçar. Ainda na mesma noite, Catherine fala sobre como a xícara de prata era importante para ela. Ela explica que é a única substituta se suas colheitas continuarem morrendo, e também comenta que Thomasin está iniciando seu caminho para a vida adulta. Catherine discute com William que eles deveriam dar Thomasin para outra família. Thomasin escuta a conversa e chora ao ouvir a mãe desabafar sobre os problemas de família. No meio da noite, Caleb sai da cama para cuidar de seu cavalo. Thomasin o encontra e pergunta o motivo de ele estar acordado tão tarde. Ele diz que vai para a floresta, mas Thomasin o impede de sair, ao menos que ela também vá. Ambos então caminham pela floresta para verificar a armadilha que fizeram e encontram um animal morto preso nela. Fowler, o cão deles, late para alguma coisa na floresta. Isso chama a atenção dos irmãos, que vão investigar. O mesmo coelho aparece novamente, assustando seu cavalo. Fowler persegue o coelho e Caleb segue para matá-lo para poder servir de comida. Thomasin fica com o cavalo, mas por falta de experiência em montaria, ela cai no chão, ficando inconsciente. O resto da família fica preocupado, pois Thomasin e Caleb não retornaram para casa. O sol está prestes a se pôr, tornando a floresta ainda mais perigosa. Caleb perde o caminho e chama desesperadamente por sua irmã. Sem resposta, ele reza enquanto tenta encontrar o caminho de volta. Ele ouve um gemido de Fowler, então segue o som dele. Caleb encontra seu cachorro morrendo com as entranhas expostas como se uma criatura o tivesse atacado, e então corre de medo para não acabar como seu cachorro. Enquanto isso, Thomasin recobra a consciência e se reúne com seu pai, que está à procura deles. Depois de perguntar pelo irmão, Thomasin fica incrédula ao saber que ele não voltou para casa. Caleb descobre uma pequena cabana, onde surge uma mulher para seduzir ele. Ela o beija suavemente antes de seu braço envelhecido e enrugado o segurar. William leva Thomasin para casa e Catherine a repreende com raiva por ter levado Caleb para a floresta. Ele se sente mal por Thomasin, que sofre sendo alvo do ódio de Catherine. Contrariado, ele admite que vendeu a xícara de prata. Ele também pede perdão a Thomasin por ser o responsável por tudo isso. Catherine fica devastada ao saber disso, então os dois começam a discutir no meio da chuva. Depois disso, o vínculo entre Catherine e Thomasin é restaurado, e ela se torna mais amorosa com sua filha. Mais tarde, naquela noite, enquanto a tempestade continua, Thomasin acha Caleb do lado de fora da casa, nu, incoerente e aparentemente doente. Ela corre para ajudá-lo e pede ajuda aos pais. Caleb fica acamado e incapaz de se mover por vontade própria. Todos estão preocupados que o mal os esteja dominando, então realizam um ritual que inclui extrair sangue de Caleb para oferecer a Deus. Para liberar sua raiva, William corta lenha no meio da noite, apesar da chuva. No dia seguinte, os gêmeos conversam com Black Phillip. Mercy diz a Thomasin que, segundo o bode, a maldade a preenche. Mercy e Jonas continuam a acusar Thomasin de ser uma bruxa e ficam ainda mais insistentes. Thomasin tenta ordenhar uma cabra, porém só consegue extrair sangue ao invés de leite. Ela começa a tremer e chuta o balde de sangue, assustando os gêmeos. Enquanto isso, Catherine ora sobre o corpo de Caleb, enquanto William entra no quarto. Ela tenta convencer de que pode ter sido alguma bruxaria, mas ele descarta essa ideia. Ele planeja voltar à cidade para encontrar uma família para Thomasin e levar Caleb ao médico, e Catherine desaba novamente por causa da gravidade da situação. Enquanto colhiam as colheitas, as meninas ouvem um grito dentro de casa. Todos correm para dentro para ver Caleb e o encontram fazendo uma oração. Ele se contorce na cama e expressa sua dor, gritando palavras aleatórias, enquanto sofre. Ele se torna irresponsivo e vomita uma maçã inteira, que tem uma única mordida. Catherine, vendo isso, diz que seu filho está enfeitiçado. Os gêmeos apontam que Thomasin é a responsável pela maldição. Mercy e Jonas discutem sobre provas que concluem que Thomasin possa ser uma bruxa, mas ela nega desesperadamente. Para provar que ela não é uma bruxa, William faz com que Thomasin se ajoelhe diante dele para perguntar sobre sua fé.
Todos rezam juntos como uma família, quando de repente os gêmeos dizem ter esquecido as palavras adequadas de sua oração e ficam irresponsivos. Quando Thomasin ordena que eles orem, os gêmeos caem no chão e se contorcem de dor. Caleb ofega e começa a dizer: "Ela deseja o meu sangue." E Mercy e Jonas também dizem exatamente a mesma coisa. Caleb fala como se aceitasse que está prestes a encontrar Deus e começa a rezar de uma forma mais amorosa, antes de morrer com um sorriso no rosto. Catherine tenta reanimar seu filho, mas infelizmente Caleb já se foi. Desesperada por ter perdido outro filho, ela chora excessivamente e grita com Thomasin, o que a faz correr para fora. Uma confusão preenche a sua mente, pois ela não tem ideia do que fez de errado, e então William corre atrás dela para lhe dar consolo. Momentos depois, ele expressa suas suspeitas sobre ela estar envolvida em alguma bruxaria, e Thomasin se sente traída e perdida, porque ninguém acredita nela. Eles continuam discutindo enquanto Thomasin aponta os pecados de William. Ela diz que talvez os gêmeos tenham feito um pacto demoníaco com Black Phillip, com quem conversam e cantam algumas músicas durante o dia todo. Ela acrescenta que o diabo assume a forma de um bode, e Black Phillip é o próprio Lúcifer. Por causa da confusão sobre quem é o verdadeiro culpado entre a família, William tranca seus filhos restantes na casa do bode. Thomasin nega ser uma bruxa, mas Mercy e Jonas não respondem quando ela pergunta se conversam com Black Phillip. William e Catherine enterram Caleb perto de sua casa e ela o abraça pela última vez. Thomasin ouve William se desmoronar à noite e confessar a Deus que foi orgulhoso e fez sua família deixar sua vila por teimosia. Enquanto Catherine se prepara para dormir, ela tem uma visão de Caleb sentada em uma cadeira segurando Samuel. Ela se aproxima do fantasma de seus filhos e leva o bebê para amamentar. Enquanto isso, as crianças acordam e observam uma mulher mais velha bebendo o leite da cabra. Eles olham intensamente e ela se volta para atacar os gêmeos, e então os três gritam alto. Catherine continua a alimentar Samuel, mas, na realidade, um corvo está bicando seu seio enquanto ela tem alucinações vendo seus filhos mortos. No dia seguinte, ela acorda com manchas de sangue em seu vestido. William acorda e encontra toda a fazenda em ruínas. As cabras foram abatidas e os gêmeos parecem ter desaparecido. Confuso, William olha para Thomasin, já que ela é a única sobrevivente. Do nada, Black Phillip o ataca, perfurando William com seus chifres. William pega um machado e parece pronto para lutar, mas então ele o solta, permitindo que Black Phillip o ataque mais uma vez e o derrube em um monte de troncos, que o esmagam, morrendo diante dos olhos de sua filha. Ela se aproxima lentamente de William para dar uma última olhada em seu corpo sem vida. Então Catherine a agarra pelos cabelos e a chama de diabo. Ela está completamente fora de controle e culpa Thomasin por tudo o que aconteceu com sua família, e até acusa sua filha de tentar seduzir William e Caleb. Ela derruba Thomasin e começa a bater nela. Para se defender, Thomasin pega um gancho e isso causa um ferimento na testa de Catherine, que começa a enforcar sua filha, tentando se livrar dela. Desesperada, Thomasin usa o gancho para atacar Catherine mais uma vez, o que acaba o matando. Em choque, ela abraça sua mãe apesar de toda a dor que ela causou. Ela percebe que está completamente sozinha, sem família e sem amigos, e então reúne força para se levantar e entrar dentro de casa. Thomasin ouve sons de badaladas, então começa a os seguir, chegando a um estábulo. Lá ela convoca Black Phillip para falar com ela e ele pergunta o que ela deseja. Ele continua a perguntar se ela quer viver deliciosamente. Black Phillip se transforma em um homem alto e ordena que Thomasin tire suas roupas e coloque seu nome em um livro que aparece diante dela. Thomasin e Black Phillip seguem para a floresta, onde barulhos de cânticos a levam a um grupo de bruxas. O filme então termina com eles indo até uma fogueira com várias mulheres em volta cantando, onde ela se une ao ritual, se sentindo aceita, enquanto todos começam a levitar. E assim zeramos mais um filme, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, queria pedir para você se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para o YouTube sempre te recomendar meus vídeos. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo, e eu já te espero nos próximos, beleza? Um grande abraço e até mais. Valeu!